Hoje tivemos a diplomação do presidente eleito Lula e, em paralelo, também no mercado financeiro, a gente viu a bolsa hoje encerrando com mais de 3% de queda. Tivemos aí o dólar encerrando com alta. Será que uma coisa tem relação com a outra? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o que está acontecendo. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui nesse canal. Se você gosta de economia, educação financeira e investimentos, é sobre isso que eu falo aqui, então já se considere se inscrever nesse canal. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Hoje sim teve a diplomação do eleito presidente Lula e do seu vice, Geraldo Alckmin, mas não foi por isso que houve esse movimento brusco de queda aí nos mercados. Na verdade, o motivo foi outro. Para você entender, essa diplomação que acontece é algo para formalizar e encerrar o processo eleitoral. Ainda não é a posse, porque a posse ocorre ano que vem, mas é uma forma de formalizar, então, toda a questão da parte eleitoral. Na verdade, o que aconteceram foram rumores sobre a lei das estatais. Continua aqui nesse vídeo que eu já vou falar um pouco mais sobre a lei das estatais. Mas por que eu falo que foi um rumor? Porque a gente precisa ficar bem antenado o que é especulação de mercado e o que é notícia de fato. Então vamos lá, bastante foi especulado sobre uma possível entrada do Fernando Haddad como ministro da Fazenda, ministro da Economia. Mas até então era só especulação, então o mercado já vinha precificando quando saiu essa especulação, enfim. Porém, na sexta-feira foi de fato anunciado Haddad como ministro da Fazenda, e aí também o mercado não viu com bons olhos. Então entende que a gente pode ter uma especulação e essa especulação vir a se tornar um fato concreto, como não? Como pode ser só uma especulação? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que, por enquanto, esta notícia de que talvez a lei das estatais pode haver algum tipo de interferência nessa lei das estatais, por enquanto ainda é só uma especulação. Mas o mercado vive de especulação e mesmo sendo só uma especulação, o mercado já azedou. Então a gente viu as ações da Petrobras caindo, o Ibovespa caindo, o dólar subindo, porque quando a gente tem um risco maior aqui no nosso país, é normal que o dólar se valorize frente ao real. Então, aquele pacote completo. Mas o que é essa lei das estatais? Então a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender por que ela foi criada e o que ela é. Mas é algo bem simples de entender. Provavelmente você deve lembrar que lá no ano de 2015 começaram a vir à tona vários casos de corrupção dentro de empresas estatais, e inclusive os fundos de pensão de algumas empresas estatais reportaram aí um prejuízo de quase 50 bilhões de reais. Tudo isso foi consequência de uma má gestão aliada com muita corrupção dentro dessas empresas. E aqui é um ponto importante de entender, porque muitos cargos importantes dentro das empresas estatais eram dados a pessoas por conta de favores políticos. Então, por exemplo, alguém de dentro do governo indicava algum outro político para fazer parte, por exemplo, da diretoria de uma empresa estatal. Então, tudo isso, é claro que causou como consequência também muita corrupção. Nesse período, a gente teve o impeachment da Dilma e logo assumiu o presidente interino Michel Temer. E em 2016, então, Michel Temer aprovou a lei das estatais para proteger essas empresas estatais do que vinha acontecendo, como uma forma de blindar para que isso que acontecia, desses cargos importantes dessas estatais, não poderem ser dados a políticos como forma de troca de favores. Então, de forma resumida, o que a lei das estatais traz? Que para alguma pessoa assumir um cargo de gestão em uma dessas estatais, essa pessoa ela precisa ter uma reputação ilibada, essa pessoa tem que ter notório conhecimento na área que vai assumir, precisa ter formação acadêmica compatível com o cargo e precisa ter uma experiência profissional mínima. Por exemplo, 4 anos de atuação como profissional na área que está sendo indicado para o cargo. E não menos importante, aqui a gente tem mais um ponto que talvez esteja aí o X da questão. Nenhuma pessoa pode ser indicada para a gestão de uma estatal se nos últimos 36 meses tiver sido participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho, organização ou estruturação e realização de campanha eleitoral.
E por que eu digo que aí está o X da questão? Porque tem rumores de alguns nomes cotados para assumir a presidência da Petrobras, mas todos os nomes cotados barrariam aí nesse ponto sobre envolvimento político. Mas por que e da onde surgiram esses rumores que o Lula ano que vem possivelmente vai alterar a lei das estatais? Vou mostrar aqui uma notícia que saiu em junho desse ano e, em paralelo, vou mostrar outra notícia da data de hoje, 12 de dezembro. Primeiro, a gente tem uma notícia aqui, ó, do dia 22/6 desse ano, onde a deputada Gleice Hoffmann, ela afirma que concorda com uma eventual mudança na legislação e essa ideia é apoiada por Arthur Lira para mudar a lei das estatais, porque ela não concorda que a lei das estatais não possa permitir que pessoas que já tenham tido envolvimento político nos últimos 36 meses não possa assumir um cargo de gestão dentro de uma estatal. E aqui nessa notícia a gente consegue ver as falas dela. Já aqui a gente tem uma notícia da data de hoje, 12 de dezembro, onde saiu aqui uma notícia que Lula deve mudar a lei das estatais já nos primeiros dias de governo. E quem avaliou isso? Eurásia. Eurásia é uma consultoria política internacional. Aqui na notícia diz que essa consultoria Eurásia, ela fala que a lei das estatais estipula rígidos parâmetros para as companhias públicas e o PT critica ferozmente desde a criação. E a gente pôde ver, sim, que o PT critica essa lei das estatais, inclusive Gleice Hoffmann, como eu mostrei aqui, fez um discurso criticando essa lei. Mas aí vem aquela pergunta, isso pode, é permitido? Bom, na verdade, o presidente ele pode criar uma medida provisória que já entre em vigor no dia da assinatura dessa medida provisória. E o Congresso tem até 120 dias para votar sobre essa decisão. Ah, mas o Congresso será de muito mais oposição do que era antes, então provavelmente essa medida provisória ela não vai ser acatada, não vai ser aprovada. Mas na verdade não, porque os políticos ali, principalmente do Centrão no Congresso, eles poderiam ter muito a ganhar com, de repente, algumas indicações em cargos de estatais. Então, provavelmente, eles votariam em prol do seu próprio benefício, como acontece na história política do Brasil há anos. Veja, tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo é especulação. A gente ainda não tem nenhuma notícia, a medida provisória não foi realizada, o Lula não se manifestou, algumas pessoas que foram cotados para alguns cargos que não poderiam assumir por ter envolvimento político também falaram que não sabem de nada, como é o caso, por exemplo, do Mercadante ou do Jean Prates. Mas certamente, se isso vier à tona, é um retrocesso. A gente pode esperar notícias muito negativas para as nossas estatais se isso de fato se concretizar. Inclusive, a nossa credibilidade como país frente a outros países, quando a gente olha aí para a economia global, iria ser muito prejudicada, assim como já está sendo desde que vem se falando sobre várias coisas, o risco fiscal, o risco jurídico, enfim. Não seria nada positivo se de fato isso acontecesse. Se você gostou desse conteúdo aqui, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, porque é muito importante para mim. E eu quero fazer um vídeo também sobre essa última notícia que a gente teve dos ministros, principalmente do ministro da Fazenda. E se você quer esse conteúdo, quer que eu faça esse vídeo, já comenta aqui pra mim, que aí certamente eu vou produzir esse conteúdo aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever e já aproveita aí e me segue nas outras redes sociais. Eu deixo o link sempre aqui na descrição do vídeo.